6h38. Hoje é dia do Tietê, do rio Tietê. Sempre é comemorado no dia da entrada da primavera. Acho que é um assunto importante para tratarmos aqui no Manhã Bandeirantes, porque ele é um símbolo da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, corta o estado inteiro. Aliás, com uma curiosidade, né? Ele corta o estado no sentido contrário. Ele nasce aqui na Serra do Mar e segue para o interior do estado. Normalmente os rios correm para a região de mar, para a região de praia. Esse rio nasce perto da praia, ali a uns quilômetros em linha reta da praia, e corre para o interior. Secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Secretária, bom dia. Como é que está a recuperação do rio Tietê? Por favor. Bom dia, Sabina, Lupato. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Sobretudo nesse dia para a gente prestar contas, falar do que a gente vem fazendo. A gente está aqui agora no Parque Ecológico do Tietê, prestando contas, dando transparência. A gente, inclusive, hoje inaugurou um painel aqui para mostrar os números que a gente vem avançando em saneamento, em desassoreamento, que é aquela retirada de sedimentos que a gente tem feito para limpeza, para mitigar efeito de enchente. Então, por exemplo, só nessa linha a gente já retirou mais de 4,1 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Para quem nos acompanha, 328 mil caminhões cheios, daqui até a Argentina, tudo enfileirado, para a gente conseguir melhorar a limpeza, fazer essa mitigação, além do lixo que a gente tirou ali no Pinheiros, que é um afluente do Tietê, né? Você falou bem, o Tietê tem 1.136 quilômetros, Pinheiros tem 25 cai nele. A gente já tirou mais de 100 mil toneladas, colocamos um lixômetro lá também para prestar contas. Toda semana a gente atualiza, a gente já gastou mais de 170 milhões só nessa parte de lixo, que é algo que a gente está tentando conscientizar, fazer educação ambiental também, porque a gente poderia gastar com outra política pública, e aí a gente está sempre trazendo as pessoas para a gente mostrar o que o governo do Estado de São Paulo está fazendo, o que a gente está investindo e o que a gente precisa da ajuda de todos. E aí por isso que a gente criou o Integra Tietê em março de 2023, e tem avançado bastante. Saneamento, desassoreamento, fiscalização, que a gente está intensificando. E hoje a gente está chegando a 22 bilhões de investimentos empregues em andamento, para a gente cada vez mais avançar na despoluição, que a gente sabe que é um desafio, não é do dia para a noite que resolve, mas que a gente espera aí até 2029 ter um rio mais límpido, com menos odor, com menos carga orgânica, a gente estima em 54% a menos, considerando também os investimentos em saneamento, que desde o novo contrato da Sabesp, a gente colocou 800 mil domicílios, 2,5 milhões de pessoas que não tinham nada, não tinham coleta, não tinham tratamento dentro da rede, e que hoje a gente já consegue tratar esse esgoto, que quando a gente chegou em 23, eram 63 bilhões de litros por mês de esgoto caindo no Tietê. A gente está avançando bastante. Tem muito a avançar, mas a gente está com tudo contratualizado, meta, contrato. E hoje lançamos também um contrato de PPP, que a gente pode falar um pouquinho melhor aqui, que vai ajudar, além da limpeza, de dar estabilidade ao longo de 15 anos, de revitalizar a margem, de dar mais verde, de dar mais orgulho para o paulista, para o paulistano também nesse rio que é tão simbólico para a gente. Revitalização da margem, então, secretária, é uma das prioridades a partir de agora com esse contrato? Exato. O que a gente lançou hoje? Duas coisas que é muito importante. Uma, o projeto do Parque Salesópolis, tá? Então a gente lançou a licitação, 158 milhões, que a gente vai fazer 2 núcleos ali perto em Salesópolis mesmo, junto com o BID, já também recursos garantidos, que a gente quer fazer muita ação de educação ambiental, além de área de lazer, trazer as pessoas para perto do rio. Esse é um que a gente lançou hoje. O outro é uma consulta pública, que a gente quer que todo mundo participe, até para a gente aprimorar no que tiver que aprimorar, de uma parceria público-privada no valor de 9,5 bilhões durante 15 anos, tudo recurso público mesmo. Mas por que a gente está fazendo isso? Para a gente ter um contrato de longo prazo e conseguir colocar mais investimentos, tanto no desassoreamento, que eu comentei da quantidade que a gente está tirando, só que a gente precisa ter continuidade independentemente de governos, tem que ser uma política de Estado, né? Independentemente de quem estiver aqui, tem que continuar para dar estabilidade para as pessoas. Então, um contrato de longo prazo dá isso. E aí, como ele é ao longo de 15 anos, a gente colocou, além da retirada de sedimentos, do lixo também, e aí a gente ampliou, a gente colocou do Tietê, são 182,9 quilômetros, desde Salesópolis até Pirapora,
e todo Pinheiros também, 27, ainda pega um pouquinho ali do Guarapiranga, dá 1,7 ali do canal Guarapiranga, para a gente, além disso, colocar revitalização de margem. E aí o que é isso, né? É restauração, é solução baseada na natureza, é a gente conseguir dar uma revitalizada no rio, porque isso traz de volta o orgulho. E aí, junto com a questão do saneamento, de tirar esgoto, a gente, em paralelo, faz esse contrato também de 15 anos, o saneamento vai até 2060, e aí até 2029 com as metas que eu comentei aqui. Secretário. E aí mais esse para a gente revitalizar nosso rio. Secretário, quando a senhora fala em 2029, significa o quê? Que o Tietê vai estar mais parecido, por exemplo, como o Rio Pinheiros, não totalmente limpo, mas em melhor situação? A gente fala em um rio mais límpido, com menos odor. A gente estima, junto com o Banco Mundial, um estudo que a gente está fazendo em 54% a menos de carga orgânica. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir universalizar, que é o quê? Levar coleta e tratamento, inclusive para áreas, que é importante a gente falar isso, antes elas estavam fora dos contratos da Sabesp. Por exemplo, Salesópolis, né, onde nasce o rio, a gente tinha 4.300 domicílios que estavam no contrato, mas 3.800 estavam fora, porque era área rural. E aí o esgoto vai parar no rio, né? Então a gente colocou todo mundo para dentro, favela, todo mundo, de uma forma com que a gente levasse o saneamento e aí a gente consegue ter essa redução. Por que esse contrato também da PPP que a gente está lançando hoje é importante, junto com a fiscalização que a gente está intensificando? Porque a gente tem essa fonte do esgoto que a gente está atacando, vai avançar, não tenho dúvida, está tudo com meta, uma regulação muito forte até 2029, porque a gente puxou o prazo do novo marco de saneamento, que no Brasil é 33, tem estado aí falando em chegar em 40, tem estudos dizendo que tem estado que vão chegar em 70, sem universalização, a gente puxou para 2029. Esgoto e a chamada poluição difusa. Essa poluição difusa é a que muitas vezes a gente jogar a latinha na rua, cai no rio. Então essa a gente está atacando também, e aí seja pela retirada, que na verdade a gente não queria retirar, né? A gente não queria que o lixo chegasse no rio, mas que a gente vai retirar junto com o sedimento, com a revitalização. Então é um contrato muito de resiliência climática que a gente fala, o nosso foco é esse, está bem alinhado com o nosso plano de adaptação e resiliência climática que a gente lançou no Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano, junto com a fiscalização, que a gente já percorreu mais de 7 mil quilômetros só esse ano, mais de 173 autos de infração, que aí a gente ataca a chamada poluição difusa, que é aquela de várias fontes, que claro, a gente não quer que aconteça, mas que enquanto acontecer a gente vai estar em cima, porque esse conjunto, essa integração, por isso do nome Integra Tietê, que vai de fato fazer a diferença. Secretária, a gente está com o tempo curtinho, tem mais 1 minutinho e meio aqui de programa hoje, mas eu queria abordar um outro assunto com a senhora também, já que estamos falando em água, com essa ampliação da redução de pressão que foi anunciada pela Sabesp, que passa a valer a partir de hoje. Claro que a Sabesp agora foi concedida à iniciativa privada, mas o governo de São Paulo continua como um dos principais acionistas. Como que acompanha? Porque, inclusive, a gente vem recebendo muitas mensagens de que no litoral sul os ouvintes estão ficando sem água em casa. Não é só uma redução, e sim uma interrupção no fornecimento. O que aconteceu? A regulação ficou mais forte. Então, a gente fortaleceu a regulação com esse novo contrato que eu comentei. Então, as metas estão mais fortes, a regulação, a gente criou uma agência só para olhar recurso hídrico, que é a SP Águas, e o Estado tem feito uma governança muito robusta em relação a esse assunto. Para quê? Para a gente focar em prevenção. Então, esse é muito foco nosso. O que está acontecendo agora? A gente está vendo chuvas abaixo do esperado. Então, de fato, está chovendo bem abaixo. Só para compartilhar alguns números aqui com vocês. Na unidade ali do Cantareira, a unidade de gerenciamento de recursos hídricos, a média histórica é 29 milímetros. Choveu 3. Aqui no Alto Tietê, a média é 32. Choveu 11. Então, de fato, está chovendo bem menos. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo tem uma governança muito bem estabelecida diária, mensal, junto com a CESP, com a SP Águas, com a Sabesp, para a gente atacar em todas as frentes de forma a ter prevenção. Então, as obras da Sabesp está acelerando muito, para quê? Para a gente fazer novas transposições, olhar a questão do PESPEBA, por exemplo, novas obras, para a gente correr também, e aí o novo contrato ajuda muito nesse estímulo de investimento, redução de perda, e aí nessa parte de redução de perda, essas medidas operacionais são muito importantes.
Então, o que aconteceu? São medidas do Estado, inclusive. A SP Água está monitorando dia a dia os reservatórios, está vendo que está chovendo pouco, falou para a Arcesp isso na nossa governança, né? A gente está acompanhando com o nosso Comitê de Mudanças Climáticas, porque, de fato, a gente está vendo cada vez mais as mudanças climáticas no nosso dia a dia. A Arcesp primeiro fez, uma agência reguladora, né? Ela primeiro fez uma determinação de 8 horas da pressão. A gente conseguiu ter uma economia, aliás, até um pouco acima do esperado, a gente conseguiu 4 mil litros por... Esperado era 4 mil litros por segundo, a gente conseguiu 4.200 litros por segundo. Mesmo assim, está chovendo pouco e a gente precisa também do envolvimento da sociedade, que aí a gente está fazendo campanha, uma construção coletiva, né, para a gente ter esse consumo também mais racional. E aí isso tudo faz parte dessa coordenação que o Estado está fazendo e mais forte, inclusive, depois do novo contrato, da atuação da Sabesp, que agora está acelerando obras também em paralelo para a gente cada vez mais a segurança hídrica para as pessoas. Muito obrigado, secretária, pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, tá? Sempre que vocês me chamarem, eu venho aqui. Valeu, obrigado, secretária.